Pai, eu quero te agradecer, Jesus, pela tua presença, Jesus, neste lugar, Pai. Ó Senhor, eu quero te agradecer pela ousadia que a Pérola teve, Senhor, de já vir aqui ministrar, Pai. Nós temos sido ministrados desde o louvor, Pai, e eu peço que o Senhor continue ministrando. Eu oro, Senhor, pelos corações, Senhor, dos teus filhos, para que eles sejam como terra fértil, Senhor, para receber, Pai, a boa semente da tua palavra, e que esta palavra, Jesus, ela venha gerar frutos, Pai, porque estamos aqui, Jesus, para, Senhor, cumprirmos, Senhor, o teu evangelho, e nós queremos ver os frutos, Senhor, que essa palavra não venha a ser perdida. É o que eu oro, Senhor, hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sei se eu estou falando. Vamos lá, gente. Se eu falar muito rápido ou falar muito baixo, vocês vão me pontuando aí, tá bom? Mas como o apóstolo falou hoje, é o primeiro dia em que nós iremos falar sobre um incentivo de palavras sobre o ID, né? Porque nós iremos iniciar a nossa sementeira de paz em breve, e é muito importante que a gente entenda primeiro o propósito de tudo. E foi exatamente isso que o Senhor me levou a entender primeiramente o propósito antes da gente ir. E para isso, a gente vai fazer aqui uma jornada na palavra, e eu preciso que vocês prestem muita atenção em todas as palavras que eu irei ler aqui, porque uma vai se ligar à outra, então vocês têm que ficar muito atentos. E a gente vai iniciar agora lendo Salmos 139. A gente vai ler Salmo 139 a partir do versículo 13. Está escrito assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse versículo aqui eu queria dar um foco nele, gostaria que todo mundo lesse junto, para a gente realmente gravar ele, que é o versículo 16. Vai, 1, 2, 3. Amém. 17. Que preciosos para mim, ó Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E aí eu vou pular lá para o versículo 23, que está escrito assim. Tá. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Repita comigo: guia-me pelo caminho eterno. Amém. Então, guarde isso daí também no seu coração. Por que eu comecei a leitura lendo Salmos 139? Aqui a gente vê o salmista Davi, né, falando sobre como o Senhor nos formou e sobre a nossa origem mesmo, eterna, né? Aqui ele fala, e esse salmo é um salmo muito poético, mas apesar dele ser poético, ele carrega nele muitas verdades aqui nele. Ele fala que quando a gente ainda era uma substância ainda informe, né? O Senhor, ele já nos viu, e aqui fala, no 16 que a gente leu junto, que todos os nossos dias estão escritos e determinados no livro do Senhor, né? Falando sobre nossas vidas. Então, todos nós aqui, nós temos um propósito, todos nós aqui temos uma história em que o Senhor determinou para nós. Mas aí você pode pensar, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me apontam, tá? Mas o que o Senhor ele mostra aqui? Você pode
pode pensar, talvez, nossa, então se existe um livro escrito todos os meus dias e já está tudo determinado, então quer dizer que existe destino? Porque o pessoal do mundo, tem pessoas que acreditam em destino, né? Que está tudo lá, já, não, meu destino é fazer aquela faculdade, é trabalhar naquele trabalho, é casar com aquela pessoa, ter aqueles filhos e, tipo, já está tudo, e é isso que vai ser. Mas não existe destino. Por que não existe destino? Porque senão não existiria o livre-arbítrio. Tipo assim, porque pensa comigo, se você, tipo, o Senhor tem um destino, aí você escolhe outra coisa, muda aquilo que o Senhor estaria talvez controlando, como se fosse, né, uma pessoa lá controlando a vida da gente como a gente fosse um robô. Mas nós não somos robôs. Nós temos o livre-arbítrio, o Senhor nos deu, mas o que a palavra aqui está nos ensinando nos Salmos? Que a nossa vida, o Senhor, ele tem um propósito. Então, ele estabeleceu um propósito eterno, um propósito verdadeiro para nós, e esse propósito é o que nos faz felizes, é o que nos leva até ele. Só que o que acontece? A gente tem o livre-arbítrio e nem sempre a gente tem as melhores escolhas. Essas escolhas podem nos levar para outros caminhos, entende? Mas existe um caminho correto. Então, as suas escolhas, elas vão te levar para caminhos diferentes, mas existe um caminho que é certo para a sua vida e que o Senhor escolheu especialmente para você. Não é tipo, não, ele escolheu só para o apóstolo Laim, porque o apóstolo Laim, ele é uma bênção e ele tem uma igreja enorme. Não. Ele tem, sim, ele predestinou, né, o pastor para ele ser um apóstolo, para ele ser um ministro do Senhor, mas ele também tem um propósito para cada um de nós. E nós, o nosso trabalho, né, aqui nessa terra é descobrir qual é o propósito do Senhor para nossas vidas. Isso que é tão difícil, né? A gente tem que buscar o Senhor para descobrir qual é o propósito dele. Essa busca é uma coisa incessante, né? Que a gente todos os dias fala, Senhor, o que o Senhor tem preparado para a minha vida? Porque, e a gente vai falar um pouco mais disso, porque aqui no versículo 24, ele está falando assim, ó. Vê se há em mim algum caminho mau. Quando ele fala algum caminho, então quer dizer que existem outros caminhos. Então ele está falando dos caminhos que eu ando, dos caminhos que eu tenho escolhido para a minha vida, Senhor, vê se há algum caminho mau. E aí ele fala assim, guia-me pelo caminho eterno. Então, existem caminhos, vários caminhos, e existe o caminho eterno. E o que o Davi pede aqui para Deus é falar, então me guia pelo caminho eterno. Amém? E por isso, a gente vai agora ler Eclesiastes 3, versículo 11. Gente, pelo amor de Deus, me traz uma aguinha aqui, por favor. Aqui em Eclesiastes, está escrito assim, Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no teu tempo devido. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o que a gente vê aqui? Que a eternidade, ela está escondida dentro do nosso coração. A eternidade, ela existe, ela é real, mas nós estamos numa terra em que a gente está no tempo cronos, né? Então, as pessoas, elas se movem, elas vivem tudo no cronos, tudo no cronos. Mas existe o kairos, que é o tempo eterno de Deus, que não só é um tempo longo, mas é a inexistência do tempo, é algo eterno. E o Senhor, ele colocou isso dentro do coração do homem. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu sei que vocês não podem responder, não é a célula, né? Eu sou muito acostumada em ministrar só em célula, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem. A pergunta é, o que nos diferencia das pessoas do mundo? O que nos faz diferentes das pessoas do mundo? Talvez você pode pensar, é porque a gente, sei lá, é mais santo, é porque a gente é escolhido. Não é isso. Todos nós somos pecadores, todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas feitas por Deus, mas o que nos diferencia
das pessoas que estão no mundo hoje é porque nós temos um conhecimento do que é eterno. A gente entendeu algo que é eterno. A gente entendeu que nós somos eternos, nós entendemos que existe um Deus eterno e nós escolhemos viver para essa eternidade. A gente escolheu viver no caminho da eternidade. Então, é isso que nos diferencia e é isso que a gente tem que mostrar ao mundo. Por quê? Aqui em Eclesiastes 3:11, está falando que Deus ele criou todos os homens ele criou, e em todos ele colocou a eternidade no coração. Então, não pode falar, não, mas tem aquele ateu e ateu não tem a eternidade dentro dele. Ele tem a eternidade dentro dele, só que ele não sabe, assim, ele se prende a essa terra, ele prende as coisas racionais, e ele não entende que existe um Deus eterno do qual ele vai, depois que ele morrer, para a eternidade. Tem pessoas que acreditam que vão morrer e a vida acabou, ele vai ficar no pó da terra e sei lá o que vai acontecer. Mas assim, gente, uma coisa que não tem como discutir, tanto que agora a gente vai ver a apostila da sementeira. E a apostila da sementeira, né, o apóstolo ele fez, mas antes ele também se baseou um pouco, né, eu acredito, na apostila que a gente tinha anteriormente, que era a apostila do GE. Não sei se vocês não sei quem aqui já viu essa apostila, a apostila anterior que a gente tinha, que era GE, o grupo de evangelismo, né? E eu já fiz alguns grupos de evangelismo, inclusive com a minha mãe, tipo, muito, muito legal essa apostila também. E nessa apostila, uma das lições, eu acho que, não sei se é a primeira ou se é a segunda lição, fala, traz para a pessoa, quando a gente está evangelizando, para ela ter a reflexão de que ela é uma pessoa eterna, então ela tem que entender isso. Por quê? Quando a gente vê os animais, quem aqui já viu um animal orando, um animal de joelho assim, falando, Deus, eu preciso de ti. Assim, a criação adora o Deus? Claro que adora. A gente vê toda a criação adorando a Deus. E isso é evidência de que Deus existe. Mas as criaturas, que são os animais, eles não têm essa questão da busca como nós temos, porque nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que é eterno. Então, isso que nos diferencia também das criaturas, dos animais. E aí a gente leva essa reflexão para a pessoa, nessa apostila do GE, e a pessoa já começa a entender que, por exemplo, a gente dá até um exemplo, quando a gente ministrava, que, por exemplo, quando você vai numa aldeia bem longe, que não tem contato com nenhum ser humano assim, só eles lá escondidos numa ilha. Se você chegar lá, eles vão estar adorando. Eles vão estar adorando a pedra, eles vão estar adorando o sol, eles vão estar adorando o vento, eles vão estar adorando a árvore, eles vão estar adorando alguma coisa. Porque dentro de nós existe uma sede por adoração, porque dentro de nós existe o eterno. Então, a gente precisa adorar. As pessoas do mundo, elas buscam em outras religiões, tudo isso, adorar, né, algo, né? E nós temos que levar a verdade, mostrar para elas que o que elas, né, precisam adorar mesmo é o Senhor, que é eterno e é o verdadeiro Criador. Então, eu quero que... Eu vou falar isso no final. Amém, gente. E eu quero que vocês também guardem algo no coração de vocês. Pense comigo que, quando a gente leu lá em Salmo 139, quando a gente leu lá, está escrito que o Senhor, ele predestinou, né, assim, ele estabeleceu os nossos dias. Isso quer dizer, e aqui também em Eclesiastes fala, tudo fez formoso no seu tempo devido. Então, o Senhor, ele nos deu um tempo cronos aqui nessa terra. Mas todos nós aqui iremos morrer, é a única certeza que nós temos. Todos nós aqui iremos morrer. E todos lá do mundo também sabem que eles vão morrer. E é uma coisa que, querendo ou não, gera medo nas pessoas. Tem muita gente que tem medo da morte, tem muita gente que tem medo de perder alguém. Por que a morte gera medo? Porque nós somos eternos. A morte, ela gera medo porque a gente não foi feito para morrer. A gente, na verdade, a gente é eterno e o que vai perecer é apenas a nossa carne. Tanto aqui em Eclesiastes até fala, no versículo 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e do pó retornarão. Então, essa carne que foi criada, ela veio do pó e ela vai voltar para o pó.
E as pessoas, elas têm medo disso. As pessoas do mundo, elas têm medo de pensar, meu Deus, mas depois que eu morro, o que acontece? É algo que elas não aceitam também. Não sei se vocês já presenciaram em algum velório. E aí tem aquelas pessoas que falam, não, mas por que Deus levou? Não era para ter levado. E a pessoa fica indignada, tipo assim, é uma indignação tão grande, tipo, não era para isso acontecer. Às vezes você vai no velório, tipo, a pessoa já estava lá velhinha, sabe? Tipo, ela já não estava aguentando mais, mas mesmo assim, igual eu passei isso, né, com a minha avó, com a mãe da minha mãe. A minha avó, ela já estava muito enferma, ela já estava muito doentinha, mas mesmo assim, quando ela morreu, a gente já estava se preparando, mas mesmo assim, quando ela morreu, você fica com aquele aperto no coração. Por que a gente sente isso? Porque a gente não foi feito para perecer. A gente é eterno, a gente foi feito para ser eterno, e a morte para a gente não faz sentido. Como assim? Por que isso acontece? Isso gera uma coisa tão triste dentro de nós, né? Por conta disso, e as pessoas do mundo, elas também veem isso. Por isso que velório é um ótimo lugar também para evangelizar, gente. Porque quando a gente pensa no eterno, as pessoas, elas realmente não têm o que questionar. Porque o que acontece, né? Que a gente vai aqui discorrer. Que Jesus, ele veio com esse propósito de nos mostrar a eternidade. Entende? Como eu falei aqui quando eu fiz a pergunta, o que nos diferencia é que a gente tem mais o conhecimento da eternidade do que as pessoas do mundo. E por que a gente tem esse conhecimento? Porque Jesus veio a essa terra e ele nos proporcionou o conhecimento da eternidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu estou usando a palavra conhecimento. Jesus, vamos ler rapidamente aqui. Aqui fala, ó, em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, quando fala aqui que Jesus ele veio, ele já era Deus, ele sabia, ele era a eternidade. Então, ele conhecia a eternidade, ele é o eterno, né? E ele veio aqui para a Terra, e ele veio nos trazer esse conhecimento da eternidade. E aqui fala sobre que ele é a luz, né? Que ele é a luz que resplandece nas trevas. A luz, ela pode ser vista na Bíblia como símbolo de santidade, como símbolo de pureza, né? Mas a luz também serve como simbolismo de conhecimento. Jesus ele veio nos trazer às claras o conhecimento do que é eterno. E a gente vê que Jesus, né, ele quando ele veio, ele fala assim, eu acho que lá em Mateus, não sei se eu anotei, Mateus 4:17 fala, a primeira ministração que Jesus começa a fazer é: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, ele veio falar que o reino de Deus está próximo, ele veio trazer conhecimento da eternidade. E nas parábolas de Jesus, quando a gente para ver as parábolas de Jesus, tem muitas parábolas que ele tenta trazer uma aplicação da vida pessoal, lá do cotidiano das pessoas, para mostrar um pouco da eternidade, né? Aí ele fala, o reino dos céus é como um homem que comprou um terreno, o reino dos céus é como isso, como aquilo. Então, ele traz as parábolas, ele tenta explicar um pouco do que é a eternidade. E a gente vê ele explicando isso daí para os discípulos, e os discípulos, né, estou entendendo, ele envia os discípulos, né, lá para eles ministrarem, para eles levarem a palavra, mas eles vão, mas nesse momento, até mesmo quando Salomão escreveu lá em Eclesiastes, que ele fala que o homem ele não conhece a eternidade e que ele não vai conhecer a eternidade, claro que não tem como a gente conhecer a eternidade no completo, a gente só vai conhecer de fato quando a gente for com Deus, né? Quando o nosso espírito voltar para Deus. Mas só que eu vejo que quando Salomão lá em Eclesiastes ele fala que o homem ele tem a eternidade dentro dele, mas ele nunca vai conhecer, tem pessoas que ele fala do começo ao fim da vida morrem e não conhecem a eternidade. Salomão não sabia que um Cristo ia vir
e que esse Cristo iria mostrar a eternidade para a humanidade. E foi o que Jesus fez. Ele veio para essa terra e ele trouxe o conhecimento da eternidade. E ele foi falando isso para os discípulos. Os discípulos, eu creio que foi entendendo. Mas mesmo assim, o que a gente vê quando Jesus ele vai ser crucificado, gente? A gente vê os discípulos dele fugindo. E por que eles fugiram assim, né? Porque os homens, os soldados, vieram pegar Jesus Cristo. E aí Pedro, né, eu vou usar Pedro, né, porque Pedro é um homem que a gente vê muito a ação, né, as atitudes dele. Então a gente vai observar um pouco da atitude de Pedro. Que Pedro, quando veio os soldados, Pedro já veio, sacou a espada para matar mesmo. Eu acho que ele deve ter errado, acertou a orelha do soldado. E quando você vê ele fazendo isso, ele estava o quê? Lutando pela vida. Ele estava lutando por uma vida terrena. Porque ele achava que Jesus, não, ele precisa salvar a vida de Jesus. Ele tinha quem assiste The Chosen, você vê que Pedro, ele acha que ele pode guardar a vida de Jesus, sendo que é um propósito que Jesus tinha aqui nessa terra. E Pedro, ele estava lá tentando salvar a vida dele, tentando salvar a vida de Jesus. E quando Jesus se entrega, ele fala, não, eu vou me entregar. E Jesus, ele se entrega. E Pedro vê isso acontecendo, o que ele faz? Não só ele, mas ele mais 10 discípulos, né? Não, mais 9. Que um traiu e o outro ficou. Mais 9 discípulos, saíram correndo. Eles foram e fugiram, porque eles estavam com medo de morrer. Então a morte estava lá. E eles com medo de morrer. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Jesus foi crucificado e eles estavam lá dentro daquelas casas com a porta fechada. Em vez deles ir... E Jesus, ele já tinha ensinado para eles como que era fazer o ID, gente. A gente vai falar aqui sobre o ID e no... Mateus 10, eu acredito, Lucas 10, eu acho que é nos dois que a gente lê, ele enviando os discípulos, né? E Jesus já tinha ensinado para eles o que eles deveriam fazer. Mas quando veio o momento da crucificação, eles tiveram medo, eles se esconderam, eles ficaram lá dentro daquelas casas, escondidos e morrendo de medo, porque eles tinham medo da morte. A visão deles só estava numa visão aqui na terra, era uma visão terrestre. E eles não tinham sido ainda revelados, porque eles tinham conhecimento do eterno. Eles ouviram as parábolas? Mais do que tem aqui na Bíblia, porque a gente vê, depois no final de João, está escrito, né, que tem coisas que a gente nem sabe, que nem foram escritas. Então, eles ouviram muitas coisas de Jesus, muitos ensinamentos. Eles não só ouviram, como eles viram também. Porque lá o próprio Pedro, ele viu Moisés e Elias, né? Moisés e Elias na tenda, no encontro daquela glória toda, ele falou, meu Deus, ele viu um pouco da eternidade. Pedro viu, mas ele não foi revelado, tanto que ele fala uma abobrinha lá e Jesus fala assim, ai, fica quieto, porque daí ele fala, vamos fazer uma tenda, vamos... Tipo assim, a mente dele era muito humana ainda, ele não estava entendendo o que é a eternidade. Quando Jesus é crucificado, para cumprir o propósito dele, os discípulos, eles se esconderam, né, porque a mente deles estava nessa terra. E aí, o que acontece? Depois de 3 dias, Jesus vem, ele ressuscita e ele mostra para esses discípulos, mostrou para os discípulos dele, para o mundo, que a morte simplesmente é uma passagem só e a morte não tem mais poder sobre nós. Ele mostrou isso, ele nos mostrou que agora a morte, a vida, ela não acaba quando a gente morre. Na verdade, ali só começa a verdadeira vida. Ele mostrou isso, ele mostrou que não existe morte no reino dos céus. Sabe, Jesus, ele nos mostra isso, Jesus, porque hoje ele não está morto. Ele vai voltar, ele está no céu, ele está vivo e a gente tem que crer nisso, a gente tem que entender que nós seremos glorificados. A gente tem pessoas que a gente ama, que já se foram, que morreram. Essas pessoas, eu creio que nós veremos no céu. Eu creio que eu irei ver minha avó no céu. E é isso que tem que ser a nossa fé. E é essa fé que o mundo não conhece. Como a Pérola falou, é essa fé que faz com que a gente vença o mundo. Tanto que está escrito em 1 João 5, né? Está escrito isso, que esta é a fé que o mundo não conhece, é essa fé que vence o mundo. É a certeza da salvação, é a certeza da eternidade, é a certeza de que a morte
ela não venceu, sabe? O mundo, ele vive numa angústia. A gente vê aqui, quando a gente viu que a eternidade está no coração do homem, por que a gente vê pessoas ansiosas? Por que a gente vê pessoas com muito medo, pessoas com depressão, pessoas que sentem que não tem um propósito nessa terra, e isso deixa elas tão angustiadas? Porque a eternidade dentro dela grita, sabe? Grita, porque ela sabe, é como se ela entendesse que ela estivesse fora do caminho eterno. Entende? Todos nós temos um caminho eterno, como a gente leu lá em Salmo 139. Todos nós temos um caminho eterno. E quando a pessoa está nos caminhos maus, caminhos que não levam para a eternidade, não tem como ela não ter um coração cheio de angústia. E é isso que a gente tem que entender, que o mundo, ele não conhece isso. Mas a gente tem um conhecimento, é isso que nos diferencia deles. Não é que a gente é mais santo, a nossa diferença é que a gente tem conhecimento. E sabe o que é tão egoísta? É a gente ter o conhecimento e não compartilhar. É isso que a missionária, né, falou aqui, né? Ela fala assim, é muito egoísmo da nossa parte a gente saber que depois desse período que a gente passa aqui na Terra, que é um período cronos, que depois que a gente morrer, vai ter uma vida eterna. E a gente não falar para as pessoas que existe essa vida. Porque senão as pessoas, elas vão para onde, gente? Para o inferno. Assim, tem eternidade, mas tem uma eternidade linda e maravilhosa, que é ao lado de Deus, que é vendo Deus face a face, que é estando com os anjos, adorando e vivendo coisas que a gente nem pode imaginar, porque a nossa mente ainda é pequena para entender a eternidade. Tipo, a gente saber que existe isso, mas a gente não compartilhar com o mundo que para eles irem para este lugar, eles precisam escolher o caminho eterno. E é isso que a gente tem que entender hoje nesse culto. A gente vai entender aqui no decorrer também dos outros cultos, para levar essa palavra, essas pessoas, trazendo elas para o caminho eterno. Porque senão elas vão para um caminho. Claro que elas estão percorrendo um caminho. Porque uma coisa que eu também queria falar para vocês é que pensa comigo, o seu tempo de vida é o seu caminho aqui na Terra. Os seus dias são os seus passos, digamos assim. A sua vida é uma jornada. A sua vida é um caminho. É um caminho que teve começo, como a gente leu. Por isso que eu li Salmo 139. Porque Salmo 139 fala quando a gente é numa substância ainda informe, né? Que ele fala. Então, quando a gente ainda a gente ainda não era nada praticamente, o Senhor, ele já tinha um propósito para nossas vidas, ele tem um propósito para cada um daqueles que estão lá fora. E quando a gente entende que existe um propósito eterno, que existe um caminho eterno, e esse caminho é o que nos leva a Deus, a gente tem que trazer conosco no nosso caminho, porque todos nós aqui estamos fazendo esse trajeto, esse caminho, né? Nós estamos percorrendo, porque nós estamos aqui respirando, então nós estamos caminhando, a gente está vivendo. Todos os dias a gente vai para o trabalho, a gente está vivendo. E pensa os seus dias como se fossem caminhos. Mas aí o que o Senhor ele nos ensina? Que no nosso caminho da vida, nós entendemos que existe um caminho eterno e escolhemos andar por esse caminho eterno. Então, estamos andando por esse caminho eterno. Mas o que o Senhor nos fala, quando Jesus ele ressuscita, ele dá uma ordem. Ele fala assim, eu te mostrei o caminho eterno. Eu te dei o conhecimento da eternidade. Mas agora você vai ter que trazer outras pessoas com você para esse caminho. Porque não adianta você saber que existe um caminho eterno, saber que existe uma eternidade, saber que você é eterno e outras pessoas que também são como vocês, que têm a eternidade dentro delas, irem para um caminho de mal, né? Como a gente lemos, um caminho que vai levar para o inferno. Porque essas pessoas é para onde elas estão indo, gente. Elas estão indo para o inferno. Imagina passar a eternidade sofrendo, sentindo dor. Eu estou morrendo de calor aqui, gente. E tipo assim, esse calor já me incomoda. Imagina você viver não só num calor, mas você sendo queimado, você tendo a carne queimada o tempo todo. E isso aí, tipo, e não se consome, não tem fim. E você desejar o fim e não tem fim. Porque uma coisa, a gente que vive nessa terra, tudo para nós a gente vê coisas que tem do começo, meio e fim, né? Tudo tem sua vida útil, assim. Um celular, a gente compra ele novinho, depois passa 3 anos, 5 anos, ele já não está muito bom. Então, a gente vê as coisas perecendo. Mas as coisas eternas, elas não se perecem.
elas são eternas, elas vão ser glorificadas, nosso corpo vai ser glorificado, ele nunca vai ter mais dor, nunca mais vai ter doença, a gente entende isso, mas as pessoas que irão para o inferno, pelo contrário, elas vão ter, muita dor, e tudo isso é eterno. Então, isso tem que nos gerar uma angústia, de saber que há pessoas indo para o inferno, e a gente vai ter o privilégio de ir para a eternidade, e não pensar que a gente tem que tirar essas pessoas do inferno, para viver a eternidade com o Senhor. Porque, que acontece? A gente está no nosso caminho, na nossa jornada, até o céu, nesse caminho eterno, né? E a gente vê também pessoas, quando a pessoa sai na igreja, né, gente? O que a gente costuma falar? A gente vê essas palavras de caminho muito presente na nossa vida, né? A gente fala, a pessoa está desviada. Por que a gente fala desviado? Não é assim, querendo ofender a pessoa, mas quando a gente fala que a pessoa está desviada, é porque ela saiu daquele caminho que é eterno. É que as escolhas que ela está fazendo, pelo que ela mostra, estão levando ela para outro caminho. Entende? Isso. Ela saiu do caminho eterno com Cristo e ela se desviou. Mas o que a gente crê e a gente ora, né? Para toda pessoa que se desvia desse caminho, começa a seguir outro caminho, que ela retorne ao caminho. Não quer dizer que ela não vai ter mais chance de retornar. Então, essa que tem que ser a nossa fé. É que a pessoa desviou, mas ela só fez um desvio, mas ela vai voltar para o caminho eterno. Também tem as pessoas que não sabem quem é esse caminho, tem pessoas que já conhecem o caminho eterno, mas desviaram um pouco. A gente também tem que pensar nelas. Ontem o Mateus, no culto de jovens, ele falou, gente, vamos pensar naqueles que também já estiveram aqui na igreja, que sabem qual é o caminho eterno, mas por algum momento se deixou se desviar, né? Porque Satanás também, todo o tempo, ele tenta tirar a gente desse caminho, né? A nossa vida, não sei, né, quantos dias eu vou viver, não sei quantos dias vocês vão viver, mas em toda a nossa vida a gente vai se deparar com o inimigo tentando nos desviar desse caminho, o inimigo tentando nos tirar para fora do caminho. E a gente tem que vigiar, né? O Senhor, ele sempre fala, vigiar e orar, para que você não caia, para que e segure, fala assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando você está de pé, subentende nessa palavra também que você está caminhando, que você está andando. Para você cair, você tem que estar caminhando, né? Então, a gente sempre tem que estar atentos. E aí a gente vê aqui, ó, em Lucas 24, 44... a gente vê mais um pouco sobre essa questão do que Jesus trouxe o conhecimento. Está escrito assim, como é? Está escrito assim, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então, lhes abriu o entendimento. Fala, entendimento. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que, em seu nome, se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, tem um início. A gente tem um início nessa caminhada, ele deu o chamado em Jerusalém, mas eles precisavam, literalmente, não só caminhar a vida deles, mas só que andar e ir para outras nações, né? E ele fala no 48, vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio entre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E aí eu quis acabar nesse versículo, por quê? Jesus, ele mostra para os discípulos que, então, ele abriu o conhecimento de que existe algo eterno, fez eles entender as Escrituras, do começo ao fim, que existia um propósito para que Jesus viesse e nos desse agora a oportunidade de ter a eternidade em nossas vidas, né? Porque nós somos, né? Todos nós somos pecadores e o nosso destino, assim como outras pessoas
que infelizmente estão hoje no inferno, era ir para o inferno também. Mas através de Jesus, ele nos abriu o caminho, né? Tem até a música da Aline Barros, né? O véu rasgou, o caminho abriu. Ela fala, por que ela fala caminho abriu? Porque quando Jesus ele morre na cruz, ele paga o preço dos nossos pecados e ele abre o caminho para a eternidade. Entende? E quando a gente... Amém. Aí a gente... Ele abre esse caminho para a eternidade e ele mostra, porque aqui, lá Davi, ele falou assim, guia-me pelo caminho eterno. E Jesus, ele fez o caminho certinho, ó, você vai fazer assim, assim, assim. Ele fez aqui na terra, ele mostrou como é que tem que ser feito, e ele pegou, ele falou, agora é vocês que vão fazer, entende? Então ele mostrou o caminho para a eternidade. O caminho da eternidade é ser como Jesus. É basicamente isso, é seguir os passos de Jesus. Esse é o caminho da eternidade. E ele fala assim, agora que eu abri o caminho para vocês e que vocês vão seguir este caminho, agora vocês vão ter que, durante essa caminhada, durante essa jornada, também trazer outras pessoas para caminhar com você. Entende? É como se você estivesse caminhando. Tem até a abertura do The Chosen, eu acho que vocês já devem ter visto, né? A abertura do The Chosen, que o peixinho, ele tá andando no caminho, né? Ele tá andando, aí depois ele pega, ele vira. Ele se converte, ele converte o caminho dele. Quando a gente fala a palavra convertido, fala assim, mas por que fala a palavra convertido? Aquela pessoa tá convertida, aquela pessoa virou, agora se converteu. Por quê? É uma pessoa que estava andando no caminho, e ela se desvia. Conversão é você virar totalmente para outro caminho, entendeu? E isso também é ser santo, é andar no caminho contrário do mundo. Então, o caminho da eternidade está presente em nossas vidas, em todo momento. As pessoas, elas estão caminhando, seja para o inferno ou seja para o céu, elas estão caminhando. E nós temos que entender que neste caminho que a gente escolheu traçar, que é um caminho de santidade, que nos leva ao caminho eterno, esse caminho nós temos que trazer as pessoas junto conosco. A gente não tem que caminhar e ignorar o mundo em nossas voltas e ver, tipo assim, as pessoas indo lá, tipo assim, imagina, você saber que um penhasco está atrás de você, que as pessoas estão indo para esse penhasco, e você, não, estou indo para o caminho ali da salvação, que indo por esse caminho, eu sei que vai ter salvação, e você andando lá, desfilando, e as pessoas indo para o caminho da ruína, se jogando no precipício, e morrendo, em vez de você pegar as pessoas junto com você e fazer elas se converter e virar, não, o caminho certo é esse, e é isso que a gente tem que ter no nosso coração, é converter as pessoas para o caminho que leva elas à eternidade. Porque as pessoas estão cegas, gente. Elas não é que elas estão, ai meu Deus, eu estou indo com prazer para o inferno. Tem pessoas que talvez estão escolhendo isso. Às vezes eu fico pensando, aquele povo lá que fica adorando o diabo lá no carnaval, com aquele diabo enorme. Eu fico assim, não é possível que ela não está vendo que ela está adorando o diabo. Ela deve saber que ela vai para o inferno. Mas até mesmo essas pessoas, eu acredito que elas estão cegas, né? Eu mostrei um vídeo para as crianças, os adolescentes da minha célula, para falar um pouco sobre a questão do carnaval, né? Eu mostrei o vídeo para eles, mostrando essas pessoas adorando o diabo, assim. Aí eles pegaram e eles falaram assim, nossa, que elas morrem e vai tudo pro inferno. Eu falei, gente, vocês não têm esse coração. E os meninos da minha sala disseram, não, então tomara que morra, olha como que eles estão fazendo. Mas, gente, eles estão cegos. Tanto que a minha oração lá na sala, eu falei, debaixo daquela máscara do diabo, que tinha um cara lá vestido de diabo, falei, debaixo daquela máscara de diabo existe um homem. E debaixo daquela máscara existe um homem que foi criado por Deus, e Deus tinha um propósito para a vida dele quando ele nasceu, e Deus também o ama. Eu fico pensando, meu Deus, mas quem está sendo ofendido mais do que eu que sou cristã e amo a Deus, e eu me sinto ofendida quando eu vejo aqueles vídeos? Eu fico indignada, eu fico, como assim eles estão fazendo isso com meu Deus? Mas só que eu fico indignada, mais ainda Deus. Mas mesmo Deus, ele ficando ofendido, ele ficando triste, vendo a criação dele, não adorando a ele, mesmo assim ele ama. E esse amor que a gente não consegue compreender, que é um amor que eu fico tipo, gente, eu oro muito, fico, Deus, por favor, me dê esse amor, porque é um amor que o mundo também não conhece. É um amor que não tem explicação, que a pessoa está lá ofendendo a Deus, adorando literalmente ao diabo, e mesmo assim Deus olha para ele e o ama.
Deus olha para ele e fala assim, eu tenho um propósito eterno para ele, e a vontade de Deus é que aquela pessoa que está vestida de diabo, que ela entre no caminho eterno e que ela vá para a eternidade viver com ele. E adorar ele, não mais ao diabo. E eu fico pensando, meu Deus, nos ensina. E uma oração que a gente tem que fazer é essa: Senhor, me ajude a amar as pessoas. Porque a gente vê muita igreja, às vezes, sendo atacada por conta disso, gente. Porque fala, não, eu fui para a igreja, mas lá eles me ofenderam, lá eles fizeram isso comigo, e as pessoas não sentem o amor que Deus pode dar a elas, sabe? E a gente tem que mostrar esse amor para o mundo, porque esse amor é que vence o mundo, né? Essa fé que vence o mundo. E eu queria continuar aqui, depois dessa parte, que eu terminei o versículo aqui de Lucas, no versículo 49, está escrito assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus, ele pegou e ensinou qual era o caminho para os discípulos, o que eles iam ter que fazer nesse caminho. Mas aí tem uma contradição aqui. Ele fala assim, eu já ensinei, está tudo certo, já ressuscitei. Depois ele sobe ao céu, mas antes dele subir, ele fala assim, espera, não sai, não vai para nenhum lugar. Fica aí, permanece aí, espera um pouco. Aí você fala, nossa, mas não talvez Jesus acabou de ressuscitar. Os discípulos que antes estavam com medo dentro de uma casa, agora eles estavam já querendo ir para fora. Mas Jesus, ele fala assim, espera que ainda tem que acontecer algo. E o que acontece, gente? Vocês sabem? O que acontece? Por que eles tinham que esperar? É uma palavra que a gente já está cansado de ouvir, mas que nunca se torna obsoleta, né? Que é a palavra de Atos 1:8, né? Está escrito assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E aí depois, eles recebem essa promessa, eles ainda estavam sem entender. Beleza, então a gente vai ter que sair daqui de Jerusalém, vai começar aqui, mas a gente vai ter que sair, ok. Mas aí depois, eles estão lá esperando, e eu vou abrir até um parênteses aqui, gente. Porque a gente estava aqui no SING, né, e a gente fez o Espírito Santo, né, mas o SING foi um evento, assim, muito profético. E é um congresso de adoração. E aí você pode pensar, nossa, mas por que um congresso de adoração está falando de missão? O que tem a ver adoração e missão? O que eu entendi? O que é o SING? É uma sigla, né? E essa sigla, ela fala sendo integrado na nuvem de glória. E a nuvem de glória é o próprio Espírito Santo. Então, por que missão e também a integração com a nuvem? Porque antes da gente fazer a missão, o Senhor quis nos mostrar aqui no SING que a gente precisava nos encher do Espírito Santo. Então, é isso que o SING simbolizou, assim, para a minha vida, né? E uma coisa também que eu queria falar para vocês, é que assim como no SING, não vieram as pessoas que a gente esperava que ia vir, que ia lotar, todo mundo da igreja ia entender, e a igreja ia lotar. Não lotou, gente, não lotou. Mas, assim, o Senhor falou muito profundamente. A gente estava num tempo de jejum e oração, e o meu grupo de oração era com o pastor Douglas, né? E aí ele pegou, a gente teve umas revelações sobre isso também. Que o Senhor, ele tem um chamado para a gente buscá-lo, sabe? Para a gente entender isso. Mas só que as pessoas aqui, a gente viu lá em Lucas que Jesus, ele falou com várias pessoas, acho que mais de 500 pessoas ouviram esse chamado. Fiquem em Jerusalém, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo, espera, não sai. E as pessoas que saíram. E elas perderam isso. E aqui no SING tiveram as pessoas que eram para estar. E essas pessoas, elas entenderam, elas receberam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e foram integradas na nuvem de glória para levar isso ao mundo. Porque não tem como você ir para o mundo sem se encher no Espírito Santo. Não tem como. Por que então, no congresso de adoração, a gente falou de missões? Porque é igual o pastor falou, se não o chá, se não o SING, se não nada do que a gente faz nessa igreja tem sentido. Se não for para levar a palavra do Senhor.
Mas antes de levar a palavra, nós precisamos estar integrado com o corpo e integrado com o Espírito Santo. Não tem como fazer o ID sem antes buscar o Espírito Santo. E isso a gente também tem que ter no nosso coração. Por isso o Senhor trouxe o SING antes da sementeira de paz. Porque se você, não, vamos fazer a sementeira de paz e depois a gente faz o SING. Não faz sentido. Primeiro vem a glória do Senhor e depois a gente é enviado. E foi isso que aconteceu. Aqui no... E a gente vê que não é para muitos, né? Porque assim, ficaram 120. Que mais de 500 pessoas ficaram 120, que escolheram permanecer. E o SING também, vieram menos pessoas? Vieram, mas assim, eram para quem precisava de estar. E a gente já entendeu isso, né? E aqui em Atos, o que acontece? As pessoas que ficaram lá que permaneceram, que estavam esperando, elas foram, sim, surpreendidas, né? Porque aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E o que acontece? Eles são cheios, e assim que esse mover todo acontece, assim que tudo isso acontece, eles se enchem e eles descobrem o quê? Gente, eu vi esse versículo, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Porque eu já vou falar agora o tema da minha palavra, que eu falei, vou esperar para vocês entenderem e ligarem as coisas. O tema dessa palavra, eu não sei. Eu acho que eu não sei. Eu estava indecisa. Vocês que escolhem. Pode ser um mais engraçado e pode ser o mais poético, assim. O caminho eterno, ou então os do caminho. E porque vocês vão entender os do caminho. Quem aqui já leu o livro de Atos? A gente todo. Quem aqui já leu o livro de Atos? Todos que trabalharam no SING tiveram a missão de ler o livro inteiro de Atos. E aí a pastora Júlia falou assim, não é só para vocês ler por ler, é para vocês lerem e vocês se atentarem ao detalhe, pesquisarem, verem a contextualização histórica e todas essas questões. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu li o livro de Atos foi, você vai lendo e ele começa a falar os do caminho. Não sei quem já reparou que o povo cristão, lá, nessa época de Atos, foi a primeira vez que o povo foi conhecido como e chamado cristãos. Mas eles também eram conhecidos como a seita dos caminhos. É assim que eles falavam, né? Achavam que os cristãos eram de uma seita e eles falavam assim, os do caminho, o do caminho, o do caminho, o do caminho. E eu fiquei com isso no meu coração. Eu falei, por que do caminho, né? E a gente vai entender um pouco mais disso. Então, guarda, você pode colocar o tema como os do caminho. E aí a gente vê o quê? Que o Espírito Santo veio e ele desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre aqueles 120 que estavam ali. E aí a gente vê, você lembra que eu falei de Pedro? Lembra que eu falei de Pedro? Pedro era aquele homem que estava lutando pela vida dele, que estava literalmente pegando a espada, querendo lutar com medo da morte, com medo de tudo. Pedro não só lutou pela vida dele, porque por que vocês acham que Pedro, ele negou a Jesus? Ele negou Jesus, gente, porque ele estava com medo de morrer, de acontecer a mesma coisa. Ele viu que eles levando Jesus, ele estava seguindo lá Jesus, e ele viu Jesus já sendo esbofetado lá, eles batendo Jesus começando a sangrar, e ele vendo aquilo, meu Deus do céu, e agora? Aí uma serva pega e fala assim, olha, esse daí é Pedro, não sabe o nome dele, né? Mas fala, esse daí é um dos deles, é um dos dele. Ele também andava com Jesus. Aí ele fala, não sei quem é Jesus, não. Por quê? Ele tinha medo da morte. Ele tinha medo de morrer, assim como Jesus estava indo lá para se sacrificar e morrer. Ele tinha medo da morte. Mas olha o que acontece aqui. Esse mesmo Pedro, que tinha medo da morte, em que quem reinava sobre a vida deles era o entendimento de uma vida terrena da morte. Esse mesmo Pedro,
a gente vê ele ministrando ousadamente, sem medo de se ele ia ser morto ou não ia ser morto, porque lá tinha pessoas de tudo quanto é lugar, e talvez ele poderia ser morto, mas só que ele estava sem medo. Mas por que ele estava sem medo? Porque ele conheceu o Eterno. Ele tinha, lá, quando ele negou a Jesus, ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha o Eterno dentro dele. Por que ele não tinha o Eterno? Porque ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é a eternidade dentro de nós. Entende? Porque, gente, igual eu estava falando, quando ele negou a Jesus, quando Pedro negou a Jesus, eu vou tentar. Quando Pedro tentou, ele negou Jesus, ele já tinha. Amém. Isso, ele tinha medo de morrer porque a eternidade não habitava nele. E quando a eternidade passou a habitar dentro dele, ele teve ousadia, então, para pregar, né? Foi o que a apóstola acabou de falar, exatamente isso. E a gente viu Pedro negando, porque ele tinha o medo da morte e não ele tinha o conhecimento, como eu falei. Foi aberto o conhecimento deles para ele entender a eternidade através das parábolas, através dos ensinamentos de Jesus. Jesus deveria falar o tempo todo sobre a eternidade, porque o tempo todo Jesus apontava para o Pai, o tempo todo ele apontava para o Pai. Mas uma coisa é você ouvir, gente. Outra coisa é você ter a eternidade dentro de você. Porque a gente vê pessoas assim, não, mas a pessoa vem para a igreja, eu falo para ela, eu ministro ela, eu passo a apostila com ela, e por que ela não entende? Porque ela não tem a eternidade dentro dela ainda. Ela não tem o Espírito Santo. E uma coisa que o Senhor também me pegou, assim, por conta lá na minha cela, eu estava fazendo de tudo para os meninos lá, gente, que é tudo uma bênção, não é? Não são filhos de crente, eles são meninos do funk, literalmente. Então, eu fazendo várias coisas para os meninos da minha cela, né? E comprando coisa, fazendo, querendo ou não, coisas humanas, assim, sabe? Aí a gente compra coisa, compra comida, não sei o quê, e a gente não vê isso daí sendo correspondido. Aí o Espírito Santo falou assim, você está fazendo com uma estratégia humana. O que eles precisam conhecer é o Espírito Santo, que é eterno. E uma vez que você conhece o Espírito Santo, gente, não tem como você se conformar em viver no mundo. Porque quando a gente canta a música do... Quando a gente ouve a música lá eu acho que nem é da Fernanda Brum, né? Mas ela que canta. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quando a gente ouve isso, é uma verdade. Porque quando você entra no Santo dos Santos, você sente o Espírito Santo, que é a eternidade dentro de você, é uma experiência tão forte, tão forte, tão forte, que é melhor do que qualquer coisa neste mundo, que você fala assim, eu não quero mais drogas, eu não quero mais bebida, eu não quero... E é isso que a gente tem que ter aqui nas nossas vidas, ter dentro de nós e levar ao mundo. Quando a gente for para a Sementeira de Paz, vocês têm que levar o Espírito Santo, porque lá em Marcos 16:15 também, quando a gente discorre esse texto, que fala o quê? Que os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, os sinais vão acompanhar quem está andando, porque não tem como acompanhar quem está parado. Então, a gente vai andar, a gente vai à sementeira lá de Paz, a gente tem que chamar a presença do Espírito Santo para que os sinais que o Espírito Santo vai trazer aconteçam em nossas vidas e na vida dessas pessoas, para que elas entendam que é eterno, entendem a eternidade, e entendam que elas têm um propósito eterno, que existe um caminho eterno, e é esse caminho que elas têm que seguir. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. E aqui, gente, falando de Pedro, aí o que acontece? Pedro negou lá Jesus, depois ele recebeu a eternidade dentro dele, ele não só tinha o conhecimento, mas ele tinha a revelação da eternidade dentro dele. E quando ele recebe a eternidade, que ele está cheio da eternidade, fala que Pedro, ele se levanta, e ele fala com uma voz alta, né, e com muita ousadia. E aqui no versículo 28... Ele está fazendo uma declaração ao Senhor, ele está ministrando. A primeira ministração de Pedro, depois dessa ministração, ele ganhou 3.000 almas, numa ministração só. E tipo assim, pensa, uma pessoa que antes estava fugindo,
se escondendo. Agora ela estava ousadamente falando para pessoas, e de uma vez só, depois que ela conheceu o Eterno, que é o Espírito Santo, a eternidade dentro dele, ele foi capaz de uma vez só, trazer 3.000 pessoas para Cristo, para andar nesse caminho eterno. E aqui no versículo 28, quando eu li, eu fiquei até assim. Falei, meu Deus. Ele fala assim, depois eu incentivo vocês a ler o discurso de Pedro, né? Está escrito aqui na minha Bíblia. Discurso de Pedro. Então, ele fala assim, palavras muito poderosas, mas o versículo 28 assim, me saltou, porque olha o que ele fala. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Enche-me-ás de alegria na tua presença. Então, o que Jesus fez quando... o que o Espírito Santo fez quando ele encheu aqueles 120 que estavam lá esperando? O que ele fez? Ele fez com que eles conhecessem o caminho. Ele fala, me fez conhecer o caminho da vida. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele falou, meu Deus do céu, agora eu descobri para que eu nasci. Porque a eternidade gritava no coração de Pedro, a eternidade grita nos nossos corações, e a eternidade grita no coração de todos que estão lá fora. E quando a gente mostra o Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo e leva esse Espírito Santo que demonstra a eternidade, um pouco do que é a eternidade, a pessoa, ela, meu Deus, descobri o que eu tanto procurava. O que eu nasci com a eternidade dentro de mim. Agora eu sei, porque eu recebi o Espírito Santo. E é isso que a gente tem que levar. O Espírito Santo. A gente vê aqui em Atos, não demorava muito para eles batizar as pessoas no Espírito Santo, não. Às vezes a gente demora, né, para oferecer isso para as pessoas, mas aqui eles não demoravam, não. Tem uma passagem que Pedro também vai na Aquiplas, sei lá o nome do moço, que ele vai ministrar lá na casa de um moço lá que serviu o exército, e aí ele começa a ministrar, do nada todo mundo se enche do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que faz com que as pessoas entendem a eternidade e busquem o caminho eterno e nunca se desvia dele, sabe? E gente, falando aqui, né, é que eu já estou encerrando, tá, gente? Não se preocupar, não. Primeira vez que eu estou podendo falar tanto, né? Na célula eu não posso falar tanto. Mas, já para encerrar, o que eu queria falar para vocês, por que o povo, depois que acontece isso aqui, que eles conhecem a eternidade, eu queria falar também, antes eu queria falar uma experiência que eu tive, gente, que há um ano atrás, no começo do ano passado, a gente teve os 7 dias proféticos, e eu não lembro se vocês lembram do último dia dos 7 dias proféticos, sem ser desse ano, no outro. Que foi, assim, a presença do Senhor, ela tomou aqui a igreja de um jeito tão forte, tão forte, tão forte, que a gente simplesmente não conseguiu fazer nada. A gente conseguiu ministrar, o pastor não conseguia nem ficar de pé, né? O Aguinaldo segurando, o pastor caindo, um negócio doido. E todo mundo aqui estava cheio, embriagado do Espírito Santo. E isso me alcançou lá na mídia, né? O pessoal da mídia viu, porque assim, gente, eu estava lá na mídia, e aí o Espírito Santo veio de um jeito tão forte que eu fiquei... Assim, eu já tinha recebido o Espírito Santo, já tinha visto a manifestação do Espírito Santo na minha vida, mas nada foi como naquele dia, até hoje, né? Eu posso falar, nossa, eu tô cheia do jeito que eu tô. Não tô, infelizmente, queria estar assim sempre, né? Mas esse dia foi um dia que me marcou muito, porque assim, eu fui tomada de um jeito que eu não conseguia me controlar. A minha voz mudou, assim, eu falava em línguas, eu falava em tudo quanto é língua, assim, que eu nem sabia que língua era, e eu estava lá falando, e eu falava com uma voz assim diferente. Aí a Kézia até achou que eu estava endemoniada. Acho que a Kézia estava achando que eu estava endemoniada. Ela, em nome de Jesus, não sei o quê. E eu, tipo assim, eu não tinha nem domínio do meu corpo. Tinha umas horas, eu não aguentava, tipo, e eu caía. Sabe por que você fala, nossa, mas por que esse povo fica caindo no Espírito Santo? Isso daí é mentira. Mas é porque o nosso físico que é da terra, ele não aguenta o eterno. Sabe, o nosso espírito... E quando vem o Espírito Santo, que é a eternidade, o nosso corpo não aguenta. E aí eu caía, né? Aí tinha umas horas que simplesmente o Espírito Santo queria que eu levantasse. Aí é como se ele me desse a força, sabe? Aí eu subia assim, começava a marchar, e eu começava a falar em línguas e um negócio assim. E aí eu tava descontrolada, assim. Aí teve uma hora que eu peguei, eu só falei assim pra Kézia, me leva pro altar. Eu tava lá em cima, lá escondida, eu só queria estar aqui no altar. Aí eu peguei, chorando assim, eu falei, me leva pro altar. Ela me carregou, desceu a escada e me deixou aqui no altar.
E o Senhor me veio assim, algo tão forte, tão forte, tão forte, aquela presença. E aí, quando isso aí aconteceu, eu pude sentir a eternidade dentro de mim, sabe? E aí, o que acontece? Eu estava muito cheia, eu estava muito, muito, muito cheia. E depois que acabou assim, eu comecei a fazer coisas que, gente, eu não, sabe, não era por mim. Por isso que a gente tem que buscar ser cheio. Porque uma coisa que eu fiz, gente, eu saí daqui, eu fiz uma das maiores ofertas da minha vida, de verdade. Eu tinha um dinheiro guardado e uma conta, eu peguei essa conta, eu esvaziei a conta, eu transferi tudo para a igreja, tudo, até os centavos. Tinha, tipo, 19 centavos juntos, sabe, com valor lá. E eu transferi até os centavos porque eu precisava. Aí eu entendi por que o povo lá em Atos falava assim que eles vendiam todos os seus bens e eles davam lá aos pés dos apóstolos. Eu falei, meu Deus, eles foram tão cheios, eles conheceram tão a eternidade. Quando você conhece a eternidade, gente, as coisas dessa terra não valem mais nada. Não vale nada. O dinheiro dessa terra, as provisões, não valem nada. Você descobre o seu propósito, você descobre que é pra lá que você tem que ir, você descobre que isso daqui não vale nada, nada de nada, sabe? E aí você se desprende. E isso, tipo assim, gente, eu tô falando isso, tô falando pra mim, nossa, meu Deus, eu sou a melhor pessoa, não. É que eu realmente estava muito cheia, eu queria estar mais cheia pra estar ofertando desse jeito também, mas eu ofertei um valor muito alto, que eu tava lá guardando há anos, e eu peguei e dei tudo pra igreja, porque eu queria fazer isso, eu precisava, eu só queria ofertar. E não só isso, o que eu fiz? Que foi o que os discípulos, que os apóstolos fizeram, que a gente tem que fazer. Eu queria falar de Jesus, eu queria falar de Jesus para todo mundo do meu trabalho. E eu falei, meu Deus, preciso falar de Jesus, porque eu, enfim, estava assim, estava agoniada. E aí eu vi eu lembrei de uma menina lá, que é amiga... filha de um amigo de infância do meu pai, que mora no interior. E essa menina, gente, ela posta muitas coisas assim, muitas coisas pesadas mesmo, de demônio, sabe? Umas coisas assim muito pesadas. Ela fala que ela quer se matar, mas ela posta aqueles rock bem pesados, assim, umas coisas muito, muito pesadas mesmo. E fala que ela vai pro inferno, que é isso que ela quer. E aí eu fiquei inconformada, sabe? Com aquilo, e o Senhor me trouxe ela. E aí, nesse mesmo dia, eu de madrugada peguei e mandei uma mensagem para ela, falei, Júlia, você é uma pessoa muito amada por Jesus. Eu mandei um áudio enorme falando para ela, falando de Jesus para ela. E depois ela pegou, ela respondeu, chorando, né, assim. E eu falei assim, meu Deus, se fosse em outro momento, eu não teria, do nada, mandado um áudio para a menina, sabe? Falando assim, ó, Jesus te ama, porque eu estava cheia do Espírito Santo. E eu precisava falar para alguém, eu só precisava falar para alguém. E é isso que a gente tem que buscar. Antes de ir para a sementeira, busque ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você é cheio, é uma consequência falar da palavra. É uma consequência o ID, sabe? Busca a presença. Por que a gente fez aqui o SING, sendo integrado na nuvem de glória? É para isso, gente. Você tem que buscar a integração na nuvem de glória. E o Espírito Santo, ele vai estar nesse caminho. A gente está falando do caminho. Ele vai estar em todo o tempo nesse caminho, porque a nossa visão é a Cloud. E o que a Cloud fala, né? Cloud Way, que é no caminho da nuvem. No caminho da nuvem. Então, nesse caminho eterno, a nuvem sempre vai estar conosco. Sempre vai estar conosco. E é isso que a gente tem que entender no nosso coração. Porque não adianta ter uma visão da Cloud se a nuvem vai ficar parada. A nuvem, ela parava de vez em quando, lá na época de Moisés, no tabernáculo. Ela parava. Mas sabe o que ela parava? Sabe para quê? Para ter relacionamento. Ela descia sobre o tabernáculo para encher Moisés. Falava que a nuvem de glória descia sobre o tabernáculo e ela enchia da presença. Então, a nuvem, ela para quando a gente busca a presença. Então, a gente tem que se encher e ir, se encher e ir. Então, é o que o povo fazia. Eles paravam, a nuvem descia, se enchia de glória, e depois subia de novo e eeles continuavam o caminho. Então, a nuvem de glória, a Cloud, ela está aqui na nossa igreja, mas não é para ficar parado só. Porque a gente está aqui sentado, nossa, é tão confortável, né? E o Senhor tem nos chamado para isso. Eu queria ter propriedade igual a missionária, estava aqui, gente, que responsabilidade ministrar depois dela, né? E eu queria ter uma propriedade de falar, nossa, eu já fui para vários lugares e fiz. Não fiz, e eu quero fazer. Mas eu entendo que o que o Senhor tem nos chamado para esse tempo é primeiro para nos encher do Espírito Santo, para depois ir. Então, é isso que nós temos que entender. E só para finalizar... que nós sejamos conhecidos como os do caminho. Porque aqui, lá em... Acho que eu não anotei. Porque eu acho que é 9. Atos 9, versículo 2. Olha que engraçado.
é uma das primeiras vezes que a gente vê essa expressão do caminho. E ela aparece bem no momento da conversão de Saulo. E está escrito conversão, mais uma vez. Conversão é o quê? Mudança de caminho. E está escrito assim: e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, então, os cristãos conhecidos, né? Os do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, os do caminho, eles já estavam sendo conhecidos assim, né, como os do caminho, e tinha uma pessoa, que era Paulo, que queria acabar com esses do caminho. Só que o que acontece? Jesus apareceu no caminho dele. Ele estava no caminho errado, ele estava no caminho para Damasco para fazer várias desgraças. Aí o que acontece? Jesus apareceu no caminho dele e falou assim: não é esse caminho que você está achando que você tem que percorrer. Não é esse caminho, vai. E aqui fala conversão. Então, se converte, volta, porque não é esse caminho, Paulo. Você foi feito para ir para o caminho eterno e levar as pessoas para o caminho certo. E aí o que acontece? Jesus aparece no caminho de Saulo, né, que depois vira Paulo, e ele se torna o maior evangelista que o mundo já conheceu. Porque, gente, a palavra só está aqui por conta de Paulo, gente. As cartas aqui aos Efésios, aos Coríntios, Romanos, todas essas... Tito, Filipenses, Timóteo, tudo isso foi escrito por Paulo. Paulo, ele fez missões, mas por que ele? Porque ele entendeu o caminho certo. Ele deixou o caminho errado que ele estava seguindo. Ele falou assim: não, agora eu entendo qual é o caminho certo. Ele escolheu se converter, escolheu trazer pessoas para o caminho da eternidade. Ele viu a glória de Deus e nada mais para Paulo fazia sentido a não ser falar da palavra. Ele nem sequer casou, ele falou: não quero nem casar, para que eu vou casar se o que importa é a eternidade, importa levar pessoas para a eternidade. E é esse coração, a gente só se torna um evangelista quando a gente entende qual é o caminho. E a gente vai para um caminho, todos nós estamos percorrendo um caminho, você tem que entender isso, todos estão percorrendo um caminho. O pessoal do mundo está percorrendo um caminho, mas o caminho deles está levando, assim como Paulo, está levando para o inferno. Mas só que Jesus pode aparecer no caminho deles através da vida de vocês. E quando Jesus aparece, e quando o Espírito Santo traz o deslumbre da eternidade, porque o que o Espírito Santo traz é só um deslumbre, gente. A eternidade mesmo, o que eu senti aqui, que eu testemunhei para vocês, é só um pouco da eternidade, porque o que é eterno mesmo é algo tão forte, é tão forte, que isso é realmente para isso que nós nascemos, né? Para estar com Deus, para adorá-lo. Então, quando a gente entende isso, a gente leva isso, não tem como negar isso. Então, as pessoas que vocês forem levar, quando você estiver cheio, quando você for falar essa verdade, que é a verdade do Evangelho, das boas novas, e você caminhando até o seu último dia, porque quando a gente lê lá em Timóteo, o que acontece com Paulo? Ele caminhou, ele fez um trajeto na vida dele, e ele fala que ele eu não sei o versículo de cor, mas ele acabou a carreira, né? Guardou a fé. E ele fala dessa corrida, ele também vê a vida como uma corrida. E nessa corrida, porque passa, gente, passa muito rápido. Tipo, ele fala, combati o bom combate. Então, ele também fala da corrida. Tem outra passagem que ele fala da corrida, que ele está aqui, e ele entende que essa vida a gente passa muito rápido. Pensa comigo, o que é a eternidade perto do tempo de vida que a gente tem aqui? É nada. Quando a gente vai lá na eternidade, fala: nossa, mas fiquei tão pouco. Por isso que fala que para Deus um dia é como 1000 anos. É porque, passa muito rápido, gente. Eu já tô com 23 anos, daqui a pouco, né? Eu sei que vou estar, sei lá, com 50. Quando chegar com 50, eu falo: nossa, mas passou tão rápido. Porque todo mundo que tá com 50 fala isso. Nossa, mas parece que foi ontem que eu tinha meus 23. O pastor sempre fala isso. Então, gente, a vida, ela passa rápido. E o que você tá fazendo, sabe, para Deus? Gente, toda hora eu tô falando que eu vou encerrar, mas não tô encerrando, né? Mas só para encerrar de verdade agora. Agora, para encerrar de verdade, Jesus, ele tem um propósito para essa vida. Não é só para o pastor, só para alguns aqui que sabem falar. Não, é para todo mundo. Todo mundo
tem a eternidade dentro de si. O Senhor, Ele nos mostra que Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. E você tem que buscar se alinhar ao que Ele escreveu para a sua vida. Porque Ele fala assim, sonda-me, conhece, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E às vezes a gente tá escolhendo, tendo escolhas na nossa vida que está nos distanciando da eternidade. Em vez da gente trazer as pessoas para a eternidade, a gente mesmo está se distanciando. Então peça para que Deus sonde o seu coração e te coloque no caminho eterno. Para você acabar a sua carreira, assim como Paulo acabou, sabendo que você combateu o bom combate, que você guardou a fé, sabe? Que você não desistiu e que você venceu e ganhou outras pessoas para Jesus. Quando você aparecer perante a Deus, essa vida não vai ter valido de nada, gente. Nossas angústias, o que a gente passa na nossa casa, nos nossos dias, no nosso trabalho. Fala, nossa Deus, eu tô cansada, mas agora eu tenho que enfrentar tantas coisas. É carro quebrando, é casa que precisa arrumar e tantas coisas. Gente, isso não vai valer nada na eternidade. A gente não tem priorizado o reino espiritual, a gente não tem priorizado e pensado na eternidade. Quantas vezes você pensa na eternidade no seu dia? Você tem que ser movido pela eternidade. É isso que tem que mover a vida do cristão. O cristão, em todo o tempo, nesse caminho da vida, tem que entender qual é o seu propósito. E o seu propósito é a eternidade. Não adianta ficar vivendo uma vida sem pensar na eternidade. Porque viver uma vida pensando na eternidade, você só vai fazer as coisas para você mesmo. Você só vai pensar, meu Deus, tenho que fazer faculdade. Meu Deus, tenho que me casar. Meu Deus, tenho que ter filho. Meu Deus, tenho que fazer um monte de coisa. E isso aí vai valer do quê no final? Se você não tiver vidas para apresentar diante de Deus, você vai chegar na eternidade e falar, o que você fez? Ai, Deus, é que eu fiz faculdade, eu me formei, eu me tornei a melhor designer. Tipo, Deus fala, mas esse propósito, é isso que eu escrevi para suas vidas? É isso que eu escrevi para sua vida nos seus dias, lá no seu livro da vida? Eu não escrevi isso para você. O que eu escrevi é para você ser uma pastora, para você ser uma missionária, para você ser o Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós. A gente tem que descobrir e buscar esse propósito eterno, porque senão a gente vai se perder e vai ir para outros caminhos maus. Então peça para o Senhor sondar o seu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me coloca, Senhor, me guia, Senhor, pelo caminho eterno. Faça conhecido a eternidade dentro de mim, para que eu não me preocupe mais com as coisas deste mundo, para que o que vale a pena, porque assim, quando a eternidade veio, aqueles homens medrosos, eles largaram o medo, não tinha mais sentido ter medo da morte, gente, porque até mesmo Paulo, ele fala que a morte para ele era lucro. A morte é lucro para aquele que entende a eternidade. A morte não significa nada. Então, guardem isso no coração de vocês, amém? E é isso que eu queria trazer hoje. Em nome de Jesus, amém.